Fala galera, você que está acompanhando as aulas de termologia, hoje vamos falar sobre a dilatação térmica, mais especificamente sobre a dilatação térmica dos sólidos. Então já deixa seu like, comenta, compartilhe o conteúdo que depois da vinheta vamos para a nossa aula. Então é isso, pessoal. Como foi dito na introdução do vídeo, hoje vamos estudar a dilatação térmica. Bom, primeiro é importante a gente saber o que é a dilatação térmica. Antes de tudo, o que é que significa dilatar? Dilatar nada mais é do que modificar a forma, né? No caso, o corpo ele pode aumentar o seu tamanho, ele pode diminuir o seu tamanho, depende do caso. Claro que quando ele aumenta, a gente diz que ele se expandiu. Quando ele diminui, a gente diz que ele se contraiu. Mas enfim, a gente vai usar isso depois. O fato é que dilatar quer dizer mudar a forma. O termo térmica quer dizer que essa dilatação tem uma referência, tem uma ligação com a temperatura. Então, a dilatação térmica nada mais é do que a dilatação de um corpo, de uma substância, de qualquer coisa, de um corpo, por causa, ou seja, tem como origem, por causa da mudança de temperatura. Isso é importante. Por causa da mudança de temperatura. Ok? Essa é a definição de dilatação térmica. É quando o corpo muda o seu lugar, quando o corpo muda o seu formato, e a origem é a mudança de temperatura. Outra coisa importante é a gente entender por que isso acontece. Bom, a gente sabe, digamos que a gente tem aqui um cubo, né? Desenhar aqui um cubo rápido, bem rápido, só para ilustrar. A gente sabe que esse cubo ele é feito de várias moléculas que a gente não consegue ver, mas a gente sabe que existe, né? Essas moléculas são formadas por um conjunto de átomos, né? Por exemplo, a molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. O que é que significa a temperatura? Pela aula que a gente estudou sobre a termologia e a termometria, né, que vai aparecer aí no cardzinho, a temperatura quer dizer que essas moléculas elas estão agitadas de um lado para o outro, em várias direções. Se essas moléculas elas começarem a se agitar com mais intensidade, elas vão começar a se chocar com mais intensidade, de modo que, pouco a pouco, gradativamente, à medida que a temperatura vai aumentando, né, acontece aqui uma variação de temperatura positiva, né? À medida que a temperatura vai aumentando, essas moléculas vão precisar de um espaço maior para coexistirem, né? Naturalmente, então, ela vai acabar aumentando
o tamanho do objeto ao qual elas estão fazendo parte. Não é que o número de moléculas vai aumentar, não é isso. O número de moléculas vai continuar o mesmo. Só que, como elas vão estar mais agitadas, elas vão precisar de um espaço maior para poder coexistirem. Uma das coisas interessantes é onde nós podemos perceber que os corpos se dilatam termicamente. Se você estiver passando por uma ponte, vou tentar aqui desenhar bem grosseiramente uma ponte. Aqui estão os cabinhos de sustentação da ponte. Essa ponte, ela funciona para segurar, enfim, para que os carros possam passar de um lado A para um lado B. Se você prestar atenção, essa ponte ela tem algumas divisões. Essa parte é dividida. Aqui tem um espaço, como se fosse um vazio. Aqui é a mesma coisa. Essas coisas que aparecem nas pontes, nos trilhos de ferro, ou até entre azulejos, na nossa casa, isso aqui é chamado de junta de dilatação. Juntas de dilatação. Por que a gente precisa colocar isso? Porque quando o engenheiro vai lá e faz o cálculo do comprimento da ponte, por exemplo, e sabe que aquela região tem uma variação de temperatura relativamente grande, tipo no inverno a temperatura chega... Do inverno para o verão a temperatura varia 10 graus, 20 graus, 30 graus, não sabemos quanto exatamente, mas a temperatura varia de uma estação para outra. Ele faz um cálculo do quanto que essa ponte vai aumentar e diminuir, e ele faz a compensação dessa dilatação com esses espaçamentos entre as estradas, entre as partes da ponte, por exemplo. De modo que, se ele não fizesse isso, a ponte ia dilatar, ia se chocar nas suas extremidades com o que está sustentando ela, e ela, porventura, poderia se quebrar, se romper, fazendo com que perdesse a sua estabilidade. As juntas de dilatação, elas são separações que elas são previamente calculadas para existirem e auxiliar na sustentação dessa ponte. Bom, agora a gente pode conversar um pouco sobre alguns tipos de dilatação. Na verdade, a gente faz uma classificação, somente para facilitar o nosso estudo sobre a dilatação. A gente tem uma dilatação que a gente chama de dilatação térmica linear ou simplesmente dilatação linear. Acontece a dilatação linear em corpos que tem um comprimento ou uma dimensão que prevalece em relação às outras. Por exemplo, um cilindro, uma esfera, um trilho de trem, por exemplo. Esse corpo, quando ele está numa temperatura inicial, ele vai possuir um certo comprimento inicial a uma temperatura inicial. Se por acaso essa temperatura aumentar, esse corpo vai sofrer uma dilatação, que a gente vai chamar de dilatação linear, porque a dilatação no comprimento, na dimensão que prevalece, acaba sendo maior do que nos outros. Aqui, essa partezinha em amarela é a variação do comprimento desse corpo. E essa variação de comprimento, ela vai depender de algumas coisas. Vai depender da temperatura, obviamente da variação de temperatura. Ela vai depender do comprimento inicial e vai depender do material. Quando a gente fala do material, qual é
o corpo. Esse corpo é formado por que material? Esse corpo é de cobre, esse corpo é de ferro, esse corpo é de porcelana, enfim. A gente precisa saber qual corpo que está sendo dilatado. E a formulinha que representa a dilatação térmica linear é relativamente simples. A variação do comprimento vai ser comprimento inicial, alfa, variação da temperatura. Esse alfa, eu vou escrever melhor essa fórmula aqui embaixo. Vai ser a mesma fórmula. O comprimento inicial nós sabemos, né? É a medida inicial. O alfa é a grandeza que vai representar o material. A gente pode encontrar em tabelas na internet. Se a gente coloca no Google coeficientes de dilatação térmica, vai aparecer vários valores de alfa que são tabelados. Foram calculados em laboratório. Normalmente é o valor, é um dos valores que as questões, quando vocês forem resolver algum problema envolvendo isso, é o valor em que as questões eles vão fornecer. O alfa ele é um dado e depende do material. Normalmente, né? Algumas questões vão pedir o alfa, mas a grande maioria das questões, as questões mais simples, elas já fornecem o alfa. E o ΔT é a variação da temperatura. Bom, por fim, né, só para a gente encerrar essa parte da dilatação térmica nos sólidos, existe uma dilatação que a gente chama de superficial, que acontece numa superfície, né, numa chapa de ferro, por exemplo, né? Acontece aqui uma variação de temperatura, a chapa de ferro aumenta. E uma dilatação que a gente chama de volumétrica, que acontece nas 3 dimensões. Né? Acontece nas 3 dimensões. Tem aqui um cubo, aquela primeira lá que a gente fez para ilustrar. Aumenta a temperatura, por exemplo, o cubo aumenta. Qual é a diferença das dilatações térmica superficial para a linear? Basicamente nada. A questão é que aqui nós vamos ter uma área inicial e a gente vai calcular a variação da área, que vai ser a área inicial, vai ser praticamente a mesma fórmula. Em vez do alfa a gente vai colocar um beta e aqui um ΔT. O beta ele vai ser 2 vezes o valor do alfa, porque quer dizer que esse material ele está dilatando 2 vezes seguidas na mesma, não na mesma dimensão, mas está dilatando 2 vezes em dimensões diferentes, porém com a mesma proporção, ou seja, com o mesmo coeficiente. Já a dilatação volumétrica é o volume inicial. Daí, a variação de volume vai ser o volume inicial, um gama, ΔT, onde o gama vai ser 3 vezes o alfa. E assim a gente define, ou pelo menos a gente tem a formulinha da dilatação volumétrica. Então é isso, galera. Essa foi a nossa aula sobre dilatação térmica. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Caso haja alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui embaixo. E até o nosso próximo encontro. Valeu!